palavrinha antes de começar, falar um pouquinho sobre os ciclos, apresentar o nosso convidado de hoje. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de vocês aqui, em especial aos nossos professores, ao professor Brigagão e ao professor Walter. Hoje nós iremos dar sequência ao nosso ciclo de debate sobre a reforma tributária da Liga Acadêmica de Direito Financeiro e Tributário da UFMG. A LAFT, para quem não sabe, é um projeto, como o professor falou, vinculado à Faculdade de Direito, que a gente gosta de conceber ele como uma plataforma. Nós juntamos assim vários projetos. E cada membro, né, pode escolher o projeto que quer participar de acordo com a sua aptidão, enfim. E um desses projetos é justamente a realização dos eventos, que é o que estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos fazendo hoje o evento, né, de ciclo de reforma tributária, mas nós temos vários outros ciclos, como o ciclo de carreiras, ciclo de direito financeiro. Então, acompanhe a gente lá no Instagram, que nós estamos postando todos os eventos que nós estamos promovendo. E agora temos também um recém-inaugurado canal no YouTube, no qual colocamos, né, disponibilizamos a gravação dos eventos que fazemos. Então, a ideia do ciclo de reforma é trazer profissionais consolidados e em destaques no mercado jurídico tributário para discutir os principais pontos e mudanças trazidas por uma das maiores transformações na história recente do direito brasileiro, que é a reforma tributária, né? Que não impacta só o direito tributário, mas todas as áreas, né, jurídicas como um todo. E o nosso convidado de hoje, com a grande honra, é o professor Gustavo Brigagão. Como o professor Walter falou, multifuncional, com um currículo extenso, maravilhoso, presidente nacional do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, SESA, presidente honorário da Associação Brasileira de Direito Financeiro, vice-presidente do Fórum Permanente de Direito Tributário da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, membro do Comitê Executivo do International Fiscal Association, o IFA, membro do Conselho de Altos Estudos de Finanças e Tributação da Associação Comercial de São Paulo, membro do Conselho de Administração da Câmara Britânica, diretor da Federação das Câmaras de Comércio do Exterior, professor na pós-graduação de Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas, FGV, e sócio fundador do Brigagão Duque Estrada Advogados. Gostaria de passar agora a palavra para o professor. Muito obrigada e fique à vontade. Obrigado, Thaisa. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Meu queridíssimo Walter, companheiro aí de longas jornadas, né? Enfrentamos aí essa reforma tributária juntos, guerreiros aí nessa batalha. Agradecer também ao Vinícius pelo convite, foi ele quem me formou o convite diretamente. E para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, como eu falava aqui um pouco antes, a Belo Horizonte é uma cidade que eu adoro, que eu sempre que vou, talvez pela forma como eu sempre sou recebido aí pelo Walter e pelos demais amigos aí mineiros, que eu gosto tanto. Meu pai é mineiro, meu pai nasceu no sul de Minas, então isso já me atrairia naturalmente para o estado e para os amigos mineiros. E eu sei que eu sempre tenho uma alegria muito grande quando estou aí. E, inclusive, virtualmente, como é o caso aqui. Preferiria que fosse presencialmente. Mas, como não é possível, pelo menos eu vejo os meus amigos mineiros de longe. Bom, esse tema que nós vamos tratar hoje é um tema que, né, Walter, que nós estamos tratando desde 2019, ininterruptamente. Nós atravessamos a pandemia inteira discutindo essa questão, por incrível que possa parecer. Teve só uma tranquilidade inicial, que logo se interrompeu por uma sequência de lives. Nós que esse negócio de live não era algo que tivesse nas nossas vidas, mas só em 2020 eu fiz 90 lives. 90 lives, eu não estou me arredondando, foram 90 lives, número exato, 90 lives. E eu acho que dessas 90 lives aí, umas 60 delas devem ter sido discutindo essa reforma tributária, e depois nós continuamos com a evolução dos fatos, e também com a mudança de governo, a reforma tributária ganhou uma outra
um outro impulso e acabou se transformando na Emenda Constitucional 132, que nós todos conhecemos, e agora nós estamos enfrentando aí no Congresso Nacional o exame dos PLPs 68 e 108, que vão regulamentar as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional 132. Bom, vamos começar do início. Em primeiro lugar, a necessidade de reforma tributária. Nós temos um sistema tributário nacional que vem desde 65, com a reforma constitucional, então, a vida efetiva reforma tributária, porque a reforma tributária, a meu ver, ela deveria ser sempre feita de forma geral, abrangendo todo o sistema tributário nacional, e não fatiando a reforma tributária do consumo, a reforma tributária da renda, a reforma tributária do patrimônio, como vem acontecendo. Em 65, nós tivemos a Emenda Constitucional 18, uma emenda constitucional que ainda era a Constituição de 46, e não foi ainda feita no plano constitucional anterior à Constituição que nós conhecíamos antes da Constituição Federal de 88, e ali houve pela primeira vez a criação de um sistema constitucional tributário no Brasil. Foi ali que se trouxe uma sistematização da legislação brasileira e do relacionamento entre fiscos e contribuintes. Pela primeira vez na vida, nós tivemos um arcabouço constitucional. Arcabouço não é nem o nome que a gente deva usar mais, né? Enfim, traz... Enfim, nós tivemos um sistema tributário nacional regulando as relações jurídicas entre fiscos e contribuintes. E esse sistema, esse formato constitucional, ele representou um grande avanço para a época, um enorme avanço, porque nós trazíamos para o direito brasileiro a não cumulatividade, né, que todos conhecem. A não cumulatividade, se você tem uma circulação em vários elos, numa corrente de circulação de mercadorias ou serviços, a não cumulatividade evita que, na transferência de mercadorias entre esses vários elos até chegar essa mercadoria nas mãos do consumidor, você faz com que não haja uma cumulatividade em cascata, incidências em cascata em todos esses elos, de forma a aumentar a tributação que acaba ocorrendo quando ao fornecimento dessas mercadorias ou a prestação desse serviço ao consumidor final. Então, há uma sistematização, uma compensação de créditos e débitos que vai fazendo com que todo o imposto pago no elo ou nos elos anteriores dessa cadeia sejam compensados com o tributo que é devido pelo contribuinte que esteja promovendo a respectiva operação. Isso foi trazido, surgiu em meados do século passado e foi trazido já nessa sistematização criada por essa reforma de 65. Essa reforma de 65, como eu disse, foi uma efetiva, eu acho que é a única reforma que nós tivemos até hoje no direito brasileiro, porque ela tratou, diferentemente do que está ocorrendo agora, de uma forma generalizada, sistematizando as incidências sobre todas as possíveis circulações de riqueza no país. Ela foi perpetrada, quer dizer, a comissão da qual surgiu essa emenda constitucional 1865 era composta pelo Rubens Gomes de Souza e Gilberto de Leocanto, Gerson e alguns outros, mas era basicamente Rubens Gomes de Souza e Gilberto de Leocanto. Gilberto de Leocanto, eu sou discípulo dele, trabalhei com ele nos últimos 10 anos de vida dele, diariamente, e tive a oportunidade de aprender o que eu sei em direito tributário com ele e com o Condorcet Rezende, que são os meus mentores profissionais. E o Condorcet vai além disso, é meu mentor pessoal também. Mas, enfim, só que, na medida em que nós criamos esse sistema em 65, fomos evoluindo. As diversas alterações que esse sistema foi sofrendo no decorrer dos anos acabou transformando a nossa tributação nesse caos que nós conhecemos. Então, nós passamos a ter problemas de todas as ordens. Primeiro, conflitos de competência. Essa reforma tributária, ela atribuiu, diferentemente do resto do mundo, é o único local em que há
a atribuição da tributação do consumo em 3 esferas diferentes: federal, estadual e municipal. Você até tem em países como a Índia, Canadá, o IVA dual, mas o IVA, a tributação distribuída do consumo distribuído em 3 esferas da federação e com sistemáticas diferentes, porque o ISS não é um tributo não cumulativo, isso você só encontra isso aqui no país. Então, nós passamos a ter um sistema tributário sui generis, um sistema tributário que não encontra comparação alguma em lugar algum do mundo. Isso torna complicada a relação que existe de investimento no país. Imagina vocês, como investidores, vocês vão investir num país que tem um sistema tributário que é completamente desconhecido. Todo mundo conhece um IVA, são 174 países com IVA. E aqui, na medida que o investidor entra no país, não, você vai encontrar IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS. Isso complica muito a imagem que o Brasil tem perante esses possíveis investidores no país. Mas, enfim, o primeiro problema que surge dessa questão de múltiplas competências, de múltiplas facetas da tributação do consumo, é o conflito de competência que passa a existir entre União, Estados e municípios. Então, nós tivemos conflitos que todos vocês conhecem muito bem, conflitos entre ICMS e ISS. Nós vimos todos o Supremo Tribunal Federal decidindo há alguns anos essa questão qual seria a tributação sobre o download, por exemplo, que é uma tecnologia já completamente ultrapassada, mas que o STF só foi se manifestar sobre ela 20 anos depois do início dessa discussão, e não se sabia se pagava ali ISS ou ICMS, e ambos os entes, tanto os estados quanto os municípios, tentando trazer para si a competência dessa tributação. Conflitos entre ISS e IPI, né? A industrialização em bens de terceiros, que não se sabia se ali seria devido ISS, IPI, enfim. É um conflito de competências muito grande em função dessa atribuição que foi feita por essa reforma de 65 e que foi copiada pela Constituição de 88, porque em 88 nós perdemos uma grande chance de fazer uma reforma tributária ampla e restrita, porque ali, como era um constituinte originário, ele não estaria atrelado à questão a todas as cláusulas pétreas que existem quando existe uma alteração da Constituição feita por uma emenda constitucional, por exemplo, essas emendas constitucionais têm que obedecer a todas essas cláusulas pétreas. Na Constituinte não haveria essa restrição, mas não. Em 88, o Constituinte simplesmente repetiu aquele sistema que já existia. Perdeu-se ali a grande chance de se fazer uma reforma que efetivamente trouxesse para o Brasil um outro sistema tributário nacional que partisse do zero. Mas não eram só os conflitos de competência, havia outros vários conflitos. Havia a questão da guerra fiscal, que, como todos vocês conhecem, a guerra fiscal se dá entre estados e municípios, na medida em que cada um deles tenta atrair para si a tributação, o estabelecimento de empresas que sejam localizadas nos seus territórios, gerando aumento da economia, aumento de emprego e tudo mais, em função de diminuição de cargas tributárias, tanto dos estados quanto dos municípios, sobre essas empresas. Então, as empresas são atraídas por benefícios fiscais, isenções e tudo mais, sempre à revelia de todas as regras que tentam, de alguma forma, diminuir essa possibilidade de utilização de benefícios fiscais com essa finalidade. É a chamada guerra fiscal. Então, o município, por exemplo, abaixa a alíquota do ISS a 0,5%, até menos, justamente para atrair empresas prestadoras de serviços para os seus territórios, ou o Estado diminui o ICMS ao mínimo possível para que indústrias e o comércio de grandes empresas sejam estabelecidas no seu território, para que dali elas possam
prestar seus serviços e vender suas mercadorias ao resto do país. Isso tudo é feito com base em guerra fiscal. Por quê? Porque no Brasil você tem a tributação também uma feição única do que existe em relação ao resto do mundo. No Brasil, a origem e destino. O ICMS ele é pago tanto na origem quanto no destino. A tributação do IVA é destino sempre. Se você faz uma compra e venda interestadual de uma mercadoria, o imposto no resto do mundo ocorre no destino. No Brasil, ocorre parte na origem e parte no destino. Como há uma parte que é na origem, exatamente sobre essa parte que é na origem que se dá a guerra fiscal. Existe uma sistemática de controle desses benefícios fiscais que jamais foi obedecida, que é a questão do CONFAS, né? O CONFAS deveria aprovar os benefícios fiscais do ICMS, só que os estados pouca importância davam a isso e concediam benefícios fiscais sem a prévia aprovação do CONFAS. Depois veio aquela lei complementar 160, que tentou resolver esse assunto, mas, de qualquer maneira, a guerra fiscal era um problema muito grande no que diz respeito ao nosso sistema tributário atual, antes da emenda constitucional 132. Nós tínhamos também a questão da complexidade. Uma complexidade enorme, porque como você tinha tributos estaduais, tributos municipais e tributos federais tributando o consumo, a quantidade de normas, principalmente para uma empresa que, por exemplo, tem estabelecimento em vários estados e vários municípios, você tem que lidar não só com a legislação federal no que diz respeito a PIS/COFINS em relação a todas as atividades, IPI se for uma indústria, e lidar com legislações estaduais, quantas fossem aquelas relacionadas aos estados em que a empresa estivesse presente, e dos municípios idem. Então, uma confusão enorme com legislações complexas e muitas vezes conflitavam entre si, e com posições também dos estados, municípios e União diversas em relação a matérias que deveriam ser comuns e deveriam ser adotadas de forma comum em relação a essas três esferas da federação. Um exemplo disso é a não cumulatividade. A não cumulatividade, você tem a não cumulatividade tanto em relação a tributos federais, PIS, COFINS e IPI, quanto a tributos estaduais. E, no entanto, esse princípio da não cumulatividade foi interpretado de forma absolutamente diferente por esses quatro tributos. Então, você tem regras, por exemplo, de PIS e COFINS, que existem determinadas restrições à aplicação da não cumulatividade no PIS e COFINS que não existe nem para o IPI nem para o ICMS. E, no entanto, você tem restrições no ICMS e no IPI, por exemplo, o crédito de ativo permanente. Os bens de ativo permanente, você não tem crédito no IPI. Então, você tem crédito no ICMS 1,48 avos. Então, existem um mesmo instituto sendo tratado de uma forma completamente diferente pelas duas esferas da federação, o que causa uma complexidade muito grande, né? Enfim, o IPI é utilizado como um tributo que faria as vezes desse tributo atual que nós estamos vendo na reforma tributária, imposto seletivo, que era um imposto que seria o imposto do pecado, o IPI sendo utilizado com alíquotas diversificadas, e aí você tinha um problema enorme de sonegação fiscal, a questão da substituição tributária, que gerava tanta complexidade, que gera tanta complexidade para os contribuintes que estão tendo que obedecer essas regras. Enfim, nós temos um quadro caótico, por exemplo, portanto, e que indica a necessidade de nós termos uma reforma tributária. Quanto a isso, ninguém discute. Acho que a única posição uníssona que existe nesse debate é que nós temos que ter uma reforma tributária. O ideal seria que, para que houvesse essa reforma, antes houvesse uma reforma
da estrutura estatal brasileira, da reforma administrativa, que se diminuíssem os custos necessários, que tornam necessária a carga tributária, o nível de carga tributária que nós temos no Brasil. A gente conversou muito sobre isso durante a pandemia, porque naquela época discutir reforma tributária era um absurdo. Naquela época o Estado estava inflado, com custos relativos a essa questão da pandemia, e que então discutir reforma tributária ali, a carga tributária iria ser muito maior do que já é, né? Então, o que se teria que fazer, no meu modo de ver, antes da reforma tributária, é você ter uma reforma administrativa para secar o Estado, diminuir o Estado. Ninguém vai ao supermercado. Ninguém. Acho que tem alguma. Como é que descobriu isso? Você falou? Eduardo, acho que o seu microfone está ligado. Então, você não vai ao supermercado com fome, porque você acaba comprando muito mais comida do que deveria, né? Se você está com fome ali naquela hora, você vai comprando muito mais. Mesma coisa, uma estrutura estatal muito pesada faz com que você tenha que ter uma arrecadação muito maior. Isso é que eu acho que a estrutura política brasileira não entende. Nós estamos tendo, ainda mais agora, nós estamos vendo aí o ministro Haddad correndo atrás de arrecadação de todo jeito, porque ele quer déficit zero. Isso mostra claramente isso que eu estou dizendo. Ou seja, a correria para criar mais arrecadação em vez de manter um nível de cobertura de custos brasileiros menor. Mas não, nós partimos para cima dessa arrecadação tentando manter a mesma carga tributária. E aí surge a PEC 45 e a PEC 110, em 19. A PEC 45, ela prometia uma série de benesses que encantavam quem escutava, né? Em primeiro lugar, simplicidade. Nós vamos transformar 5 tributos em 2. Então, seriam PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS seriam transformados em IBS e ICBS. Pela PEC 45, originalmente, nós teríamos um IBS federal, em que haveria depois as transferências para estados e municípios, mas seria um IBS federal. E a CBS seria mantida. Na verdade, na PEC 45 tinha só o IVA federal e depois aí surgiu a CBS quando veio a PEC 110 e transformou essa estrutura em dual. Por quê? Porque os estados disseram não. Eu não vou querer um IVA que seja federal e que eu tenha que viver de repasses. Aí vem aquela discussão toda de federalismo, se o fato deles deles criarem as alíquotas, estabelecerem as alíquotas que incidiriam nos seus territórios, se isso se isso faria com que o federalismo tivesse sido respeitado por essas novas normas, aquela discussão toda que nós vimos no decorrer dos anos. Mas com a PEC 110, do qual foi relator o Roberto Rocha no Senado, que a PEC 110 ela saiu da Câmara dos Deputados, foi pelo Senado, e nós vimos um encontro de PECs, a 45 vindo pela Câmara dos Deputados e a 110 vindo pelo Senado. Lá no Senado estabeleceu o seguinte: olha, vamos acabar com essa confusão com os estados e vamos criar um IVA dual. IVA dual significa dizer o quê? Você tem 2 IVAs. Você tem um IVA federal, que seria a CBS, que já havia sido proposta, que juntaria o PIS e o COFINS, e o IBS, que juntaria o IPI, o ICMS e o ISS. Então, você tem 2 esferas de IVA, como existe, como eu falei há pouco, na Índia e no Canadá. Isso foi, depois, quando se juntou a PEC 45 a 110, manteve-se essa estrutura de IVA dual. Criou-se o compartilhamento de competências no IBS
dos tributos do IPI e do ICMS, do ICMS e ISS. O ICMS e o ISS passaram a compartilhar, passaram a se transformaram no IBS, e o IBS teve a sua competência para a sua incidência compartilhada entre estados e municípios. E o PIS e a COFINS passaram a ser a CBS, de competência federal, e o IPI manteve-se vivo. Ele não foi extinto completamente, porque ele passou a incidir sobre todos os produtos que fossem industrializados na Zona Franca de Manaus e, ao mesmo tempo, no resto do país. Então, quem comercializa, pela forma como acabou sendo votado o projeto, quem comercializa uma mercadoria quem industrializa uma mercadoria que seja também industrializada na Zona Franca de Manaus, ele paga IPI como se fosse um castigo o fato dele não estar na Zona Franca de Manaus. É uma forma de incentivar essas empresas a se estabelecerem na Zona Franca de Manaus. Então, o IPI foi mantido e o lado extrafiscal do IPI se transformou no imposto seletivo. E, no frigir dos ovos, no finalzinho da votação da PEC 45 na Câmara dos Deputados, no trâmite do projeto que acabou se transformando na Emenda Constitucional 132, lá na Câmara dos Deputados, no meio da votação, surgiu um tributo novo, que foi a contribuição dos estados para produtos primários e semi-elaborados, para exportação de produtos primários e semi-elaborados. Aí você vê essa primeira promessa de reforma tributária, no que diz respeito à simplicidade, substituição de 5 tributos por outros 2. Quando você olha para o que acabou ocorrendo, você vê que esses 5 tributos foram substituídos por outros 5. Vejam bem, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. IBS, CBS, IPI, que se manteve, o imposto seletivo e essa compensação de tributos de produtos primários e semi-elaborados, exportados, essa contribuição foi para os estados, que onera a circulação de mercadorias da mesma forma que os outros tributos. Que simplicidade é essa? Trocou-se 5 tributos por outros 5. E de uma complexidade tamanha que nós vimos agora pelo PLP 68 e 108, nós temos, os projetos têm 500 artigos. Que simplicidade é essa? A Lei Complementar 87, quantos artigos tem que determina as regras gerais de incidência do ICMS? A Lei Complementar 116 tem quantos artigos? Isso aí já é ICMS e ISS. Soma os 2 artigos dessas 2 leis complementares, que não dá nem 1/5 do PLP 68, que rege o tributo que substitui essas 2 incidências, que é o IBS. Então, aí já haveria um problema sério que diz respeito à questão da simplicidade. Uma outra questão que surgiu foi, e que mostra a forma como esse projeto foi discutido no Congresso Nacional, diz respeito à questão da alíquota uniforme. No início, o que se prometia, o que se dizia que seria feito, é que haveria uma única alíquota aplicável a todas as mercadorias. A alíquota do IBS-CBS é o seguinte: o CBS tem a sua alíquota. O IBS ele tem uma alíquota que é uma parcela da alíquota que é estadual e uma outra parcela da alíquota que é municipal. Cada estado e cada município tem competência para o estabelecimento das alíquotas que prevalecerão, que serão aplicadas nas operações ocorridas nos seus territórios. Foi a forma que se achou para evitar que houvesse uma ofensa absoluta ao princípio do federalismo. Então, essa alíquota, ela teria que ser, na medida em que o Estado estabelece uma alíquota para incidir no seu território,
essa alíquota ela valerá para todas as operações. Se ele quiser baixar a alíquota, e o município idem, se quiser baixar a sua alíquota, essa alíquota para atrair empresas para os seus territórios, em primeiro lugar, que a questão da tributação do destino, porque a reforma tributária transferiu para o destino. Isso foi uma medida correta, apesar de muito perigosa, porque a conceituação de destino nós vimos aqui recentemente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à Lei Complementar 157, 175, que houve uma grande discussão nisso. Houve a tentativa de se jogar para o destino a tributação de ISS em uns 5 ou 6 serviços, e essas leis foram consideradas inconstitucionais, todas as definições de destino foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer maneira, a guerra fiscal estaria sendo resolvida pela transferência para o destino da competência tributária de incidência dos tributos nessas operações interestaduais e intermunicipais. Mas, se o Estado ou o município quiserem diminuir a sua alíquota para atender aos anseios de um determinado setor da economia, ele pode até fazer isso. Mas essa alíquota reduzida ela vai valer para todas as demais operações. Então, essa questão ela é muito, muito complexa, porque a alíquota do IBS e do CBS, a natureza extrafiscal dela tem que ser vista com muito cuidado pelos estados e pelos municípios. Porque se eles quiserem fazer uma redução de alíquota para um determinado setor, essa redução prevalecerá para todos os demais setores. Então, os estados vão pensar 2 vezes antes de fazer isso. Mas há determinados setores que precisam ter um tratamento diferenciado. Nós, por exemplo, sociedades profissionais. Me refiro a sociedades profissionais, eu estou falando de engenheiros, de arquitetos, de dentistas, de advogados, de economistas, de contadores, enfim. Nós sempre fomos tributados por uma alíquota fixa de ISS. Nós tínhamos o PIS/COFINS. Quem está no lucro presumido paga um PIS/COFINS de 3,65% e uma alíquota fixa de ISS. Essa sempre foi a tributação. Quando se falava que a alíquota seria única, uniforme, aplicada de forma equalitária para todos os contribuintes, as sociedades profissionais jamais reclamaram dessa forma de incidência de alíquota única. Acontece que quando a PEC 45 ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela veio ali com uma série de exceções. Eram exceções para bancos, eram exceções para empresas lotéricas, para empresas imobiliárias, para restaurantes, para bares, para parques aquáticos. Aí as sociedades profissionais, quando a PEC 45 foi para o Senado Federal, as sociedades profissionais se movimentaram. Eu participei muito desse processo. Nós juntamos 44 instituições e fomos ao Senado mostrar que, se você tem uma estrutura do sistema tributário nacional em que não se admite a diferenciação entre um setor e outro, isso é uma coisa. Agora, se haverá uma diferenciação entre setores e uns serão tratados de uma forma diferenciada em relação ao geral, aí a conversa é outra. Se for assim, as sociedades profissionais elas têm que ser as primeiras a serem beneficiadas ou serem tratadas dessa forma diferenciada. Por quê? Porque durante 55 anos elas receberam um tratamento diferenciado, que foi a tributação do ISS fixo, que tinha uma fundamentação, não era algo que fosse um benefício às sociedades profissionais, sem que houvesse qualquer razão para isso. Não. Rubens Gomes de Souza, lá atrás, deu um motivo pelo qual a tributação era fixa. Ou seja, por valores fixos e não um percentual sobre o faturamento desses escritórios. Era que essas empresas, essas sociedades, se elas não fossem tributadas dessa forma,
e como elas teriam que ser equiparadas aos autônomos que sofriam uma incidência fixa também sobre as suas remunerações. Essa incidência fixa ela se justificava, porque se não fosse assim, haveria o ISS seria como um imposto de renda sobre os rendimentos desses autônomos e das sociedades. Então, porque seria um percentual sobre os rendimentos que decorrem da prestação desses serviços pessoais, os quais os sócios, tanto os autônomos quanto os sócios dessas sociedades, eles têm responsabilidade pessoal. Então, seria como se fosse um imposto de renda municipal. Então, o ISS teria que ser um tributo fixo para que não se entendesse que haveria ali um imposto de renda municipal, que o ISS não se transformasse num tributo travestido de ISS, mas que, na verdade, fosse um imposto de renda municipal. Isso vinha há 55 anos. E aí, no Senado Federal, o que acabou ocorrendo, não só as sociedades profissionais foram pleitear regimes que atendessem às suas especificidades, mas vários outros ramos, outros setores do mercado fizeram a mesma coisa. E aí surgiu esse aspecto é muito interessante porque mostra o quanto desorganizada foi a redação dessa reforma tributária. Por quê? Porque criou-se 3 regimes de diferenciação que atendiam às especificidades dos contribuintes. Um eram os regimes específicos, que eram aqueles que tratavam de instituições financeiras, de empresas imobiliárias, de loteria esportiva, de bares, restaurantes, parques aquáticos e outras coisas do gênero. Esses são os regimes específicos, em que eles podem ser tributados de uma forma completamente alheia a essa a previsão da lei da incidência não cumulativa, do IBS, CBS, enfim. São regras próprias que foram estabelecidas agora no PLP 68. Esses são os regimes específicos. Tinha os regimes diferenciados. Os regimes diferenciados são reduções de alíquotas, que podem ser reduções de 30%, reduções de 60%, reduções de 100%. Essas eram os regimes diferenciados. E ainda havia os regimes favorecidos, que eram, por exemplo, de Zona Franca de Manaus, de Simples Nacional e coisas do gênero. Então, você tinha 3 tratamentos diferenciados, porque antes não ia ter nenhum. Com a emenda, quando chega no Senado, criam-se esses 3 sistemas diferenciados de tributação. Nesses 3 sistemas diferenciados de tributação, se você pegar a Constituição Federal, qualquer investidor que vem ao país, ele quer saber como é que é o sistema tributário nacional, a primeira coisa que ele faz é abrir a Constituição, para ver qual é o sistema constitucional tributário brasileiro. Lá, desses 3 sistemas, ele encontra um que está inserido nas regras de tributação do consumo. São os regimes específicos. Os regimes específicos estão lá, inseridos na própria Constituição. Se você for para os regimes diferenciados, entre eles o das sociedades profissionais, você pode virar a Constituição de cabeça para baixo, porque você não vai achar. Por quê? Porque essas regras não estão na Constituição, no corpo da Constituição. Elas estão no corpo da Emenda Constitucional 132. Os regimes específicos estão dentro do corpo da Constituição. A Emenda Constitucional 132, é nela que você vai encontrar os regimes diferenciados, no artigo 9º. 8º e 9º, porque o artigo 8º trata da cesta básica. Se você quiser ver os regimes favorecidos, eles estão nesses 2 jogos de normas, tanto na Constituição quanto na Emenda 132. Aí já mostra o quanto desorganizada foi a elaboração desse texto. Todas essas regras deveriam estar na Constituição. Eu não tenho que ter normas constitucionais que não estejam na própria Constituição. Mas a emenda constitucional é uma norma, é um instrumento que veicula normas constitucionais. Então não tem problema. Tudo bem.
mas é a questão até didática de você poder trabalhar entregar esse corpo de normas a um investidor que queira saber como é que funciona o sistema tributário brasileiro. Ele não tem que. A Constituição não é suficiente para isso, ele vai ter que buscar. Isso não foi novidade nessa reforma, não. Isso já tinha acontecido lá na reforma previdenciária. E aí, com isso, ainda há algumas regras que são interessantes. Por exemplo, eles criaram, nessa emenda constitucional 132, o imposto do pecado a que eu me referi há pouco. Existe uma grande discussão sobre quais seriam os possíveis produtos e serviços que estariam sendo tributados pelo imposto sobre o pecado. Seriam externalidades negativas, acabou prevalecendo isso, externalidades negativas relativas ao meio ambiente e à saúde. Né? Se você tem um produto que seja prejudicial à saúde ou prejudicial ao meio ambiente, ele é elegível a ser inserido entre aqueles que serão tributados pelo imposto seletivo. Só que existe uma regra dizendo o seguinte: os produtos que estejam beneficiados por um regime diferenciado de tributação previsto no artigo 9º da Constituição Federal, ele não poderá ser tributado pelo imposto seletivo. Quando nós vamos ver os regimes diferenciados do artigo 9º, eu estou fazendo diferença do artigo 9º porque o artigo 8º é o da cesta básica. E essa proibição de que produtos que estejam beneficiados pelos regimes diferenciados não estejam tributados pelo seletivo diz respeito especificamente ao artigo 9º. No artigo 9º, quando nós vamos ver os produtos que estão sujeitos aos regimes diferenciados, nós verificamos que os agrotóxicos estão no artigo 9º. Então, você fala, mas agrotóxico, eu nasci ouvindo dizer que agrotóxico era algo que fazia mal à saúde. Eu acho que todos nós aqui. É ou não é verdade? Então, agrotóxico deveria estar sendo tributado pelo imposto seletivo. Mas, por essa regra que eu acabei de me referir, como o agrotóxico está, na verdade, elencado entre aqueles produtos que estarão sujeitos ou beneficiados pelo regime diferenciado, numa redução de 60% da sua alíquota, ele não pode ser tributado pelo imposto seletivo, que é uma vedação expressa para isso. Mas quando essa vedação, como eu disse, só diz respeito ao artigo 9º. No artigo 8º, que é o que trata da cesta básica, nada impede que um produto que esteja na cesta básica seja tributado pelo seletivo, porque a vedação é só para o artigo 9º. O que tem na cesta básica que poderia estar lá no seletivo? O açúcar. Ou seja, olha que estrutura que se criou essa reforma tributária. Nós temos um produto que está na cesta básica e, ao mesmo tempo, pode estar no seletivo, e temos um produto que, obviamente, deveria estar no seletivo, mas que foi posto no diferenciado e que, portanto, não pode ser tributado pelo imposto que onera aqueles produtos que causem malefício à saúde, que é o caso do agrotóxico. E não para aí a perplexidade, porque lembra que eu falei para vocês, né, nessa aprovação que resultou na emenda constitucional 132, surgiu ali aquele tributo, que foi aquela contribuição dos estados para onerar produtos primários e semi-elaborados destinados à exportação. Produto primário. Feijão é um produto primário. Né? Ele é extraído, ele é que chama? Ele é colhido e ele é um produto primário. Então, ele está lá contido na cesta básica. Ou seja, é um conjunto de alimentos que são considerados de necessidade primária de todo cidadão brasileiro. Tem aquela questão da carne e tal, é uma questão, a meu ver, de óbvia solução, óbvio que a carne tem que estar inserida na cesta básica, mas, enfim, a questão é que o feijão. O feijão está na cesta básica, mas vai ser tributado por essa contribuição estatal, dos estados.
existe uma mistura de conceitos aí que levam ao absurdo de um produto que deveria ser tributado pelo imposto seletivo. Acho que salta à vista a necessidade de que esse tributo seja tributado pelo seletivo, que é o agrotóxico, mas, no entanto, ele é submetido a um regime diferenciado que impede por si que ele seja inserido entre ele seja tributado pelo seletivo. E, no entanto, um produto que está na cesta básica, esse nada impede que venha a ser inserido na tributação do seletivo. E um produto que esteja na cesta básica também nada impede que ele seja tributado pela contribuição de produtos, essa contribuição estadual sobre produtos primários sendo elaborados. Ou seja, é uma estruturação do sistema tributário nacional que nos causa muita preocupação. Isso tudo porque esse projeto foi aprovado no maior assodamento, um assodamento que virou a marca do Congresso Nacional. Houve o regime de urgência, tanto na emenda constitucional 132 quanto agora no PLP 68. Não houve discussão no Congresso Nacional pelas comissões que normalmente são instaladas para observação, para exame de aspectos constitucionais, a CCJ, aspectos econômicos, como a Comissão de Assuntos Econômicos. Isso tudo foi dispensado. Os parlamentares votaram esses projetos sem mesmo estar no Congresso Nacional. A votação foi remota. Os projetos tiveram a sua redação alterada durante a sua votação na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, a conversa foi diferente. O sistema o regime de tramitação foi respeitado de uma forma muito mais evidente do que na Câmara dos Deputados. Mas o que nós acabamos vendo é que deu nessa emenda constitucional 132. E aí, quando vem a regulamentação disso, o que o governo fez? Criou 19 grupos de trabalho, compostos esses grupos de trabalho por representantes da Fazenda Federal, Estadual e Municipal. Os contribuintes não sentaram não tiveram assento nesses grupos. Tiveram assento nesses grupos em momento algum. Então, quem paga a conta acabou não tendo a oportunidade de opinar sobre como esses PLPs deveriam ser redigidos. Saiu, obviamente, o que nós vimos. PLPs, tanto o 68 quanto o 108, absolutamente enviesados, pró-fazenda. Quando trataram de 3 problemas que, a meu ver, são cruciais, quando trataram, por exemplo, na questão da não cumulatividade. Questão da não cumulatividade, a conceito de não cumulatividade, na forma como constava da PEC 45 originalmente, nós batemos muito nisso, porque o conceito de não cumulatividade era um conceito que de forma alguma condizia com aquilo que se prometia pelos autores da PEC 45, que era o pessoal do CECIF. Eles diziam, não, vocês vão ter uma não cumulatividade ampla, geral e restrita, vão ter direito aos créditos físicos, ou seja, em relação aos bens que são eles próprios vendidos a terceiros ou que incorporam bens que são industrializados pelo contribuinte, e também aos financeiros, que dizem respeito aos bens de ativo permanente, aos bens de uso e consumo e tudo mais. A não cumulatividade será ampla e restrita, mas, no entanto, a PEC 45 originalmente adotava a mesma redação que consta na Constituição atual. E na Constituição atual, o Supremo Tribunal Federal já disse, com todas as letras, quando examinou a constitucionalidade da Lei Complementar 87, o Tribunal disse, olha, essa redação que consta da Constituição Federal, ela só abrange os créditos físicos, não os créditos financeiros. Então, como a PEC 45 reproduziu o conceito de não cumulatividade na forma como existe na Constituição atual, e disse com todas as letras que
essa não cumulatividade proposta abrangeria não só os créditos físicos como os financeiros, então eles teriam que mudar essa redação, porque alguma coisa estaria errada aqui. E eles acabaram aumentando, aprimorando essa definição. Mas colocaram lá a semente da discussão. Colocaram lá no finalzinho do dispositivo definidor de não cumulatividade uma ressalva de que não seria admitido crédito em relação aos bens de consumo, bens de uso e consumo pessoal. Isso é uma das maiores fontes de contencioso que nós temos no sistema atual. Colocar isso vai completamente de encontro, vai completamente de forma contrária àquilo que se prometeu, que era algo, uma legislação que fosse simples e que não gerasse contencioso. Gerou-se exatamente o oposto, porque isso é uma semente de discussão. Então, os bens de uso e consumo pessoal não gerarão crédito. Aí a gente vai lá no PLP 68 e vê como é que eles fizeram isso. Em primeiro lugar, eles elencaram alguns crédito não será admitido quando a sua aquisição. Armas, bebidas, obras de arte, tudo mais. Tinham colocado planos de saúde, mas agora retiraram, consertaram isso. Mas até aqui vai. O problema é que eles disseram que, em relação a outros produtos quaisquer, que sejam alienados, ainda que em caráter não oneroso, a pessoas que sejam ligadas à empresa contribuinte, sócios, administradores, empregados, diretores, seja lá o que for, quando bens forem adquiridos ou disponibilizados a essas pessoas que são ligadas a elas, são pessoas ligadas ao contribuinte, que o imposto incidirá. Ou seja, se a empresa doa um automóvel, por exemplo, ou cede o uso de um imóvel, ou presta um serviço gratuitamente a uma pessoa próxima, o imposto vai incidir. Aí você diz o seguinte, mas vem cá, mas quando eu disponibilizo um bem em caráter não oneroso, isso tem um nome jurídico para isso, é doação. A doação está na competência dos estados, está também na competência dos municípios? Não, está na competência dos estados, é o ITD. Então, é um tributo de competência exclusiva dos estados. O IBS, como eu disse inicialmente, é um imposto de competência compartilhada entre estados e municípios. Mas o que se compartilha é a competência exclusiva do IBS. Não é um compartilhamento das competências dos estados e dos municípios. O compartilhamento é para a incidência, para a criação da incidência do IBS, tão somente. Então, na medida que o IBS vem e as suas regras permitem que ele incida sobre algo que está na competência exclusiva dos estados, a meu ver, é invasão de competência. Da mesma forma, em relação à transmissão de bens imóveis. O IBS, a meu ver, não pode incidir sobre a transmissão de bens imóveis. Por quê? Porque essa competência ela é exclusiva dos municípios. As incidências que estão sob o amparo do IBS, elas podem ser todas que não aquelas que estejam sob a competência exclusiva dos estados ou a competência exclusiva dos municípios. Eu não posso fazer com que essas incidências paralelas estejam inseridas na competência do IBS, porque daí eu não estou fazendo com que haja competência compartilhada exclusivamente do IBS. Eu estou compartilhando as competências em geral, tanto dos estados quanto dos municípios. Isso, a meu ver, é inconstitucional. Então, um primeiro aspecto que, a meu ver, foi um erro no que diz respeito à não cumulatividade, que foi muito grave, foi a questão da inclusão dessa ressalva no final da conceituação de não cumulatividade, na emenda 132, de que a exceção, a não cumulatividade
promoverá a possibilidade de compensação de créditos e débitos, exceto em relação aos bens que sejam destinados ao uso e consumo pessoal de pessoas ligadas ao contribuinte. Isso eu acho que foi um equívoco. Não deveriam. Isso gera muito pouco benefício no que diz respeito à arrecadação dos estados. Isso aí poderia ser resolvido com meras fiscalizações para verificar em que situações um bem foi adquirido pelo contribuinte e não era essencial à sua atividade. Era essa a única verificação que tinha que ser feita. Mas, na medida em que colocam essa ressalva na emenda constitucional 132, isso criou na cabeça dos estados a possibilidade de ir por esse caminho da criação de incidências sobre bens que seriam destinados a pessoas ligadas de forma gratuita ou inferior ao mercado. E ainda coloco ali uma coisa que é muito interessante. Dizem o seguinte, que esse imposto do IBS incidirá também sobre serviços que sejam objeto do contribuinte e que sejam prestados gratuitamente ao próprio contribuinte quando ele for pessoa física. Ou seja, você tem uma barbearia, você tem um barbeiro lá, ele é o prestador de serviço. Ele é o que, como pessoa física, presta o serviço e, nessas condições, está sujeito à incidência do IBS. Então, ele chega lá, recebe seus clientes, faz a barba, ele tem que pagar o IBS. Pelo PLP 68, se por acaso o contribuinte pessoa física se utilizar desses serviços que são tributados pelo IBS, se ele próprio, o autoconsumo foi, inclusive, considerado inconstitucional pelo Supremo que diz respeito ao ICMS. Mas se tiver o autoconsumo do serviço, ele tem que pagar IBS sobre isso. Agora, me explique uma coisa. Então, o barbeiro, quando fizer a barba de manhã, ele vai ter que pagar IBS. A manicure, quando fizer as unhas de manhã, ou seja lá que hora for, vai ter que pagar IBS. O autoconsumo não pode ser objeto de incidência de nada, porque ali não há circulação de riqueza. Pelo contrário, o bem que iria circular, se eu, por acaso, eu sou dono de uma bombonière, vou lá, eu sou dono dela, pago o IBS no ICBS nas vendas que eu faço desses bombons. Se eu pego um bombom e como, aquele bombom ele não vai mais ter ser objeto de nenhuma circulação econômica que justifique a incidência de imposto. Pelo contrário, é autoconsumo. Isso foi discutido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao ICMS. Bom, mas, enfim, essa é a questão da conceituação de bens de uso e consumo. Um outro equívoco é esse mortal. Eu já vou me encaminhando aqui para o final, porque acho que eu já estou extrapolando o tempo, mas eu vou falar disso e do split payment. Uma outra regra que foi posta na emenda constitucional 132, não como uma determinação de que ela seria seguida dessa forma, mas como uma possibilidade de a lei complementar dispor na forma prevista pela emenda constitucional 132, que era a seguinte: o creditamento por parte de cada contribuinte estará sujeito, condicionado a que o elo anterior da cadeia tenha pago o tributo. Atualmente, como é que é a não cumulatividade? Na medida em que a mercadoria vai circulando entre os diversos elos da cadeia, na medida em que, por exemplo, o atacadista adquire o produto industrializado do industrial, esse industrial emite uma nota, o atacadista verifica o valor que foi debitado nessa nota e se acredita dele e pronto. Se o industrial pagou, recolheu o tributo, isso é problema dele com a fiscalização. O atacadista não tem que fiscalizar o industrial. O atacadista, quando vende varejista, é a mesma coisa. Ele emite uma nota, destaca o imposto e o varejista se acredita do valor que foi destacado na nota e ponto final. O que a emenda constitucional 132 previu, e como possibilidade de que a lei complementar determinasse isso, é que o adquirente só pode se creditar se o seu fornecedor tiver efetivamente pago o tributo. Então, imagine o senhor o seguinte: o atacadista adquiriu o produto industrial.
Aí o atacadista liga para o industrial, pergunta, vem cá, você pagou esse imposto? Porque se você não tiver pago, eu não posso acreditar. Aí ele disse assim, não, eu paguei sim. Ah, então você poderia, por favor, me mandar o documento de arrecadação desse tributo para eu poder colocar aqui os meus arquivos? Aí o industrial diz, não, desculpa, eu não posso, porque eu tinha mais créditos que débitos. Então, eu paguei esse tributo mediante compensação. Aí você assim, você desculpa, então eu vou ter que mandar uma empresa de auditoria aí para verificar se você fez essa compensação correta. Se você não tiver feito essa compensação correta, você não pagou o tributo, eu não posso me acreditar. É isso que eles querem? Imagine isso com uma empresa de departamento que tem 15 mil fornecedores. Ele vai ter que fazer isso com os 15 mil fornecedores? Isso não existe, essa regra não existe em lugar algum do mundo. Isso é invenção brasileira. Invenção brasileira. A madrinha da reforma tributária do consumo, a Rita de la Fère, a professora Rita de la Fère, uma das maiores conhecedoras de IVA no mundo, ela esteve aqui no Brasil 2 vezes no congresso nosso lá da BDF. Eu coordenei o debate entre ela e o pessoal do CECIF e fiz lá essa pergunta, Rita, você conhece algum outro país em que haja esse condicionamento absurdo de que o crédito esteja vinculado ao efetivo pagamento pelo elo anterior da cadeia? Não, isso não existe. Eu já disse para eles que isso vai estragar o projeto, porque vai trazer complexidade para a não cumulatividade. Se você trouxer complexidade para a não cumulatividade, você está minando o principal suporte de um IVA, que é exatamente fazer com que o imposto só incida sobre o valor que se agregue em cada elo de circulação da mercadoria. Mas não, eles deixaram lá a possibilidade, na emenda constitucional 132, a possibilidade. E o PLP 68, enviesado do jeito que era, porque os contribuintes não tiveram voz, não tiveram assento nessa discussão, mantiveram a proibição. E ainda criaram um tal do split payment. O split payment, o que é o split payment? O split payment é muito simples. É um sistema de pagamento em que, na medida em que o atacadista compra, naquele nosso exemplo, compra do industrial, no momento em que ele paga, vai lá e faz a liquidação financeira da operação, uma parcela desse valor vai diretamente, que é o preço da mercadoria em si, vai para o industrial. E o tributo, o IBS-CBS, o IBS já é pago para o comitê gestor e o CBS já é pago para a Receita Federal. Então, atualmente, como é que é isso? Como é que é feito isso? No momento em que a indústria vende o atacado, ela debita um imposto na nota fiscal, lança esse débito nos livros de apuração, o industrial lança esse débito nos seus livros de apuração, o atacadista lança um crédito nos seus livros de apuração e, no final de um determinado período, tanto o industrial quanto o atacadista verificam todos os créditos que eles lançaram no período em relação às aquisições que fizeram, verificam quantas vendas fizeram e, consequentemente, a quantidade de débitos que lançaram nos seus livros. Se o débito, se o valor do somatório dos débitos for superior ao dos créditos, eles pagam a diferença. Se não, eles vão ter um saldo credor que vai ser transferido para o período seguinte. Então, a empresa, na verdade, ela faz a operação no início de março, ela vai pagar o tributo lá em abril, porque ela vai ter que fazer esse confronto de créditos e débitos para ver se ela está efetivamente, se ela é efetivamente devedora de impostos ou não. É assim que funciona atualmente. E também atualmente, se você for um devedor quanto mais, ou seja, se você for um sonegador de tributos, se você for uma pessoa que se utiliza do sistema tributário para se autofinanciar, em vez de recorrer às instituições financeiras, você não paga tributo de forma deliberada para poder se financiar ilegalmente por meio das operações, da forma de tributação das suas atividades. Nessas condições, os estados podem impor um regime de fiscalização em que você vai ter que pagar o tributo em cada operação que você fizer. Isso é um regime que é quase um regime de
punição daquele devedor que é considerado quanto mais. A regra geral é aquela de apuração. Mas se você for um sonegador, você vai ter que pagar em cada operação. Isso é possível no ICMS. Pois é, eles estão querendo transformar esse sistema, que só se aplica a sonegadores, a setores em que há uma sonegação muito forte, para todos os contribuintes. O sistema de split payments, existe um artigo muito bom que foi escrito por um mineiro daí de Belo Horizonte, que se chama Alexandre Alckmin. Vocês obviamente conhecem. Tem escrito um artigo muito bom que ele mostra que o split payment ele já foi testado na Europa, ele ainda é testado na Europa, e muitos países, como Bulgária, Romênia, desistiram dele, por causa exatamente dessa quebra absoluta de fluxo de caixa, de fluxo financeiro, que o split payment faz com que as empresas contribuintes do IVA sejam submetidas. Porque o imposto é pago no momento da operação. E se você, no final do período, tiver mais crédito que débito? Você não acabou adiantando o tributo. E aí, esse crédito vai ter que ser devolvido a você. O Estado vai te devolver esse crédito. Ora, que credibilidade tem o Estado brasileiro para dizer que vai devolver um crédito? Quando a gente olha para os créditos de exportação, que não são devolvidos a contribuinte algum. Então, a primeira questão que fez com que os países na Europa fugissem do split payment foi exatamente a quebra de fluxo financeiro. A União Europeia encomendou um estudo da Deloitte sobre a relação custo-benefício da aplicação desse regime, se ela seria boa ou não. A Deloitte foi firme no sentido de que essa aplicação desse sistema de split payment ele é danoso, ele não serve para os fins que justificam a sua existência, justificariam a sua existência, e que se tivesse que ser adotado, que ele fosse adotado exclusivamente naqueles setores onde há efetivamente uma sonegação que justifique, como há no ICMS hoje. Você tem um regime especial de fiscalização que impõe, num supermercado, por exemplo, que você tenha alguma suspeita de sonegação, você vai lá e determina esse regime especial de fiscalização que tem que recolher o ICMS diariamente aos cofres públicos em relação pelas vendas que fez naquele dia. Agora, não adotar isso em relação a toda a sociedade. O split payment ele traz um custo tanto operacional, porque você tem que controlar tudo que está sendo feito no split payment para verificar se o seu saldo credor vai ser devolvido ou não. Isso não só para os contribuintes, para o poder público também. Tanto é que já se separaram aí 3 bilhões de reais, né? Para 3 bilhões e meio de reais para a instituição do comitê gestor e tudo mais, muito em função dessas complexidades. E o custo financeiro também para as próprias empresas, que elas vão ter que adquirir softwares que permitam a sua adequação a esse regime. Tá? E outra coisa é o seguinte, a concorrência. Empresas grandes e pequenas terão que estar submetidas a este regime, esse sistema de liquidação de pagamento de tributos. As empresas maiores, obviamente, vão conseguir se adequar muito mais facilmente do que as menores. E a concorrência, como é que fica? O que vai acontecer com as menores? Elas vão entrar para a informalidade. Quando elas olharem e verificarem que não têm condições de se adequar a esse sistema, o que elas vão fazer? Vão para a informalidade, vão vender sem nota, que é exatamente o oposto daquilo que se quer com o split payment. Então, esse split payment é um absurdo, é algo que vai gerar uma complexidade gigantesca e enorme para a economia brasileira, que é exatamente o oposto do que se quer. Bom, eu já estou falando aqui já demais, eu queria perguntar a vocês se já não estaria na hora da gente começar a abrir para perguntas. Thaisa, Vinícius, cadê o Walter? Está aí? Para ver enfim, para a gente poder conversar e eu trabalhar mais nas dúvidas. Eu acho que, de forma geral, assim, de uma forma muito conversa, né? Aqui eu acho que o objetivo é mais a gente conversar sobre
os problemas do que ter uma exposição mais sistemática da coisa. Mas, professor, se quiser ainda continuar um pouco na exposição, prosseguir a exposição, acho que está super em tempo ainda, sem prejuízo de um espaço ali no final para perguntas. Eu acho que eu já toquei nos pontos que são. A gente passa aqui 3 semanas discutindo sem parar, se for abordar todos os temas que essa reforma tem, né? Mas eu acho que eu queria focar mais nas dúvidas que possivelmente vocês têm. Que vai ser ótimo que serão vocês e eu com as dúvidas, entendeu? Porque. E uma grande preocupação que eu tenho, Brigagão, é que e você retratou isso muito bem, especialmente quando você mostrou a suposta sistematização, é que eu acho que, do ponto de vista sistêmico, ficou mais confuso do que antes. Sim, claro. Sem dúvida. E aí a gente perde as ferramentas de controle do sistema, entendeu? Isso tem me preocupado muito. As normas são absolutamente incoerentes. E elas são, como você falou, até topograficamente, aquela questão de você ter normas que estão na Constituição, normas que estão na 132 e normas que estão em ambas e que têm a mesma natureza. Então, você não consegue nem sistematizar o estudo disso. Imagina você dando uma aula aí para os seus alunos da UFMG, explicando, olha, os diferenciados estão aqui na 132, mas aqueles que são específicos estão no corpo da Constituição. Ou o exemplo que você deu, que você falou assim, mas era muito complicado, como de fato era, eu concordo 100%, do investidor, quando via o Brasil, explicar que aqui não era o IVA, era o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, o ISS. Eu não sei se vai ser fácil explicar para esse investidor esse sistema novo. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O IPI não saiu, o IPI ficou. Essa norma do IPI... Essa norma do IPI é um negócio louca, né? Você pune todos os demais estados porque não houve um investimento deles em um deles. E não interessa o volume de produção na Zona Franca. É qualquer produção. Exato. Exato. E como é que você vai saber se existe, se o seu produto está sendo ou não produzido, industrializado na Zona Franca de Manaus? Mas vou deixar para os meninos que o espaço é deles hoje. Tá bom. Quem que é o primeiro aí? Roger, pode fazer essa pergunta. Boa noite, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Ouvindo bem, Roger. Ótimo. Eu não sou advogado, né? Sou um seguidor aí do Walter de Souza. Participei de uma palestra que ele fez aí na FIENG esses dias. Mas, assim, sou contador, né? Estou na área aí há bastante tempo. E comecei, né, a me inteirar agora do assunto, que eu tirei umas férias aí, então estou estudando. O professor Gustavo mencionou aí as alíquotas, né? E assim, normalmente a alíquota aí para os demais produtos aí vão estar aí na faixa aí de 26,5, né? A minha dúvida é quando o professor falou que os estados, né, e os municípios vai estar também aplicando ali uma alíquota ali, isso vai ser dividido ali, que vai dar um total de 26,5, né, entre CBS e IBS, ou os estados, né, além dessa 26,5, os estados também e o município vão estar aplicando alíquotas ali também em cima dos produtos? Essa é a minha dúvida. Não, a questão é a seguinte, realmente eu entendo a sua dúvida, Roger, porque isso foi muito mal explicado à população. A população está achando que o 26,5% vai ser a alíquota desse tributo. Não, não vai ser isso. Isso é uma mera alíquota de referência, que vai ser estabelecida pelo Senado Federal. E para que serve essa alíquota de referência? Ela só tem uma aplicação. Se por acaso um estado ou um município não estabelecer a sua alíquota, que prevalecerá sobre as operações que sejam realizadas no seu território, a alíquota de referência se aplica. Então, de 26,5%, você tem uma parcela que é federal, que eles dizem que é 8%, não sei se será, porque eu tenho um projeto, o CBS, existe um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional
que determina uma alíquota de 12% para o CBS. Mas eles estão dizendo que será 8%. E o restante, o saldo de 26,5%, um monte de coraçãozinho aqui agora, 26,5% menos 8%, vai dar, sei lá, 116,5%, não é isso? Isso é dividido entre os estados e municípios. Eu não sei qual é a parcela que é dos estados, nem qual é a parcela dos municípios. Mas vamos dizer que seja, sei lá, 10 e 6,5%, 10 para os estados e 6,5% para os municípios. Então, se por acaso o município de Belo Horizonte, por exemplo, não estabelecer uma alíquota do seu IBS municipal, essa alíquota de 6,5% é aplicada no estado do município. Se por acaso Belo Horizonte, Minas Gerais, não determinar que a alíquota será incidente nas operações realizadas no seu território, passa a ser essa alíquota de 10%. Mas nada impede que o Estado de Minas Gerais diga que, olha, a alíquota do IBS no Estado de Minas Gerais será de 15%. Nada impede. E que o Belo Horizonte diga, não, 6,5% nada, 6,5% é muito pouco. Vou botar também de 10%. Então, vai ser o Estado de Minas Gerais 10%, o município de Belo Horizonte 10%, só aí você já tem 20%, e o federal 8%, você tem 28%. Uma operação que seja realizada em Belo Horizonte. Ou seja, cada município vai ter uma alíquota que pode ser diferente de 26,5%. Cada município vai determinar que alíquota incidirá, uma alíquota só. Quando ele diz que, por exemplo, quando Belo Horizonte disser eu quero 10% do meu IBS, a minha parcela de IBS vai ser de 10%, vai ser para todos as mercadorias e serviços que circulem no território de Belo Horizonte. Mesma coisa em relação aos estados. Então, quer dizer, essa alíquota pode ser... Os estados, por exemplo, poderiam dizer quanto é que a alíquota do ICMS hoje? É 18% a 20%, né? Nada impede que o estado diga, olha, eu quero a alíquota do IBS 18%. E os municípios digam, olha, eu quero a minha alíquota de 10%. Então, numa situação dessa, tem 18 mais 10, 28. 28 mais 8, você vai ter 36%. É plenamente factível isso. Plenamente factível. A alíquota de referência não quer dizer nada. E aí ficam os autores da reforma, o senhor Bernardo Api e companhia, dizendo o seguinte, olha, vocês estão querendo colocar carne na cesta básica. Se vocês colocarem carne na cesta básica, vocês vão elevar essa alíquota de referência em 0,5 alguma coisa por cento. Vamos dizer que seja 0,6. Então, em vez de ser 26,5%, vai ser 27,1%. E nisso nós vamos criar uma trava. Vocês já ouviram, devem ter ouvido falar nisso, dessa trava. O Walter está aí? Ô, Walter, me acompanha nesse raciocínio aqui, porque eu não estou vendo ninguém dizendo isso, a não ser eu mesmo. Eles estão dizendo que haverá uma trava. Toda vez que ultrapassar 26,5%, essa trava vai ser acionada e os estados, 5 anos após, podem propor redução dos regimes diferenciados. Por exemplo, nós temos redução de 30%. Então, se por acaso a carga tributária faz com que a alíquota de referência saia de 26,5% para 27%, ele vai acionar essa trava e vai poder reduzir os regimes diferenciados. Os nossos 30% de redução, portanto, podem ser reduzidos para 20% de redução. Não é isso que eles estão dizendo? Agora, se você vai lá olhar a letra da lei, a trava que existe para os regimes diferenciados, ela só existe nas situações em que o custo-benefício de cada um desses regimes diferenciados se comprovar ruim. Ou seja,
eu dei uma redução de 30%, por exemplo, para os advogados, e os advogados continuaram com seus preços da mesma forma, isso é verificado de forma quinquenal. Então, no final de 5 anos, eu vou chegar à conclusão de que esse regime não foi bom. Eu vou reduzir o regime diferenciado que foi atribuído para a sociedade de advogados, ou para a sociedade médica, ou para os contadores, ou seja lá para quem for. Mas a trava tem como fato gerador, tem como gatilho, uma demonstração de custo-benefício ineficiente em relação àquela redução. E não ao fato de que a alíquota de referência subiu por um outro motivo qualquer. Como, por exemplo, a inserção da carne na cesta básica. O que a inserção da carne na cesta básica tem a ver com os demais regimes diferenciados de tributação? Nada. E a norma constitucional que permite a aplicação da trava, ela diz respeito exclusivamente à verificação de inexistência de uma boa relação de custo-benefício em relação a cada sistema, a cada regime de redução. E não uma simples oscilação a maior da alíquota de referência. Eu acho que esses caras estão dizendo isso de um jeito que é impressionante, porque eles falam isso com uma convicção, a não ser que eu esteja lendo a coisa de forma equivocada. Porque só eu que estou dizendo isso. Não vejo mais ninguém dizendo isso. E tem mais, Brigagão. Na própria... O Roger estava lá, na FIENG foi levantado também a possibilidade, e o deputado não foi... O Reginaldo Lopes não foi muito convicto quanto a isso, de que a trava é para a alíquota de referência, mas não trava se os municípios e estados resolverem estabelecer uma alíquota maior. Não, isso sem dúvida. Mas isso sem dúvida. Mas acontece o seguinte, que as alíquotas que sejam atribuídas pelos estados e municípios, elas devem, de alguma forma, influenciar a alíquota de referência. Entendeu? Não, eles não estão vinculados. Eles não estão vinculados à alíquota de referência. Isso. Mas eu acho que a alíquota de referência está vinculada à alíquota que for, na prática, adotada por cada município, cada estado. Porque não faz sentido, vamos imaginar, por absurdo, que todos os estados fixassem a alíquota, o somatório da alíquota estadual e municipal em 22%. Então, você teria 22% de BS e 8% de CBS. Portanto, em todos os municípios, você teria a alíquota de 30%. Teria sentido a alíquota de referência 26,5%? Então, isso é que está falho lá também. Porque ela não trava, a referência não é teto. Não é teto, de jeito algum. Senão aí você quebraria o federalismo de vez. Exato. E aí, não sendo teto, a trava é algo muito relativo. Mas acontece que essa alíquota de referência... Mas eu entendi seu raciocínio, vou pensar nele. Eu acho que está todo mundo dizendo isso, dando de barato, que eu posso mexer nos regimes diferenciados. Eu fiz na... Entendi. Mexer no regime diferenciado que eu digo, serviços de saúde, serviços das sociedades profissionais, serviços das sociedades intelectuais, serviços de tudo. Como se pudesse mexer nessas reduções de alíquota resultantes do regime diferenciado, pelo simples fato da alíquota de referência ter aumentado em razão de algum elemento qualquer de elevação de carga tributária, como foi a inserção da carne na cesta básica. O que a carne na cesta básica tem a ver com os nossos regimes diferenciados de tributação? Nada. Nada. É um elemento que aumenta a carga tributária em razão do fato de que é um produto que naturalmente é muito tributado, gera uma arrecadação muito grande e que foi reduzido a zero em função do fato de que a carne foi inserida na cesta básica. O que isso tem a ver com os regimes diferenciados de tributação? Com a redução de 30% que as sociedades profissionais têm, ou a redução de 60% que os serviços de saúde têm? Nada, zero. Agora eles dizem, não, vai ter esse gatilho,
se você botar esse gatilho lá, eu vou ser o primeiro a ingressar em juízo para alegar a inconstitucionalidade disso. Entendeu? E aí Entendeu, o Roger? deputado Reginaldo Lopes também está muito convicto aí do que está para acontecer, né? Para ele, desenhou a reforma lá também e está achando que vai funcionar tudo certinho, né? Inclusive a cobrança do imposto do fornecedor, ou seja... Não, e a complexidade do split, né? Porque a E a complexidade, ele mesmo fala complexidade, que é uma apuração instantânea. Aí ele Eles vai criaram... funcionar tudo certinho, a gente tem que cobrar do fornecedor, e como se, ou seja, Receita Federal, E que o ninguém mais SECRO vai e a Receita trabalhar. foram chamados e eles disseram que o sistema era possível ser feito, mas que não está pronto. Não está pronto, um dia vai ficar pronto, vai custar uma fortuna para todo mundo, para os fiscos e para os contribuintes. Mas a minha questão é que isso gera... Aí eu tive na abertura do Congresso da IFA, que o Walter não foi, não é isso, Walter? Claro, estava lá, pô, fiquei assistindo o Congresso inteiro. Faltei aula, inclusive. Os meninos aí não tiveram aula porque eu fui na IFA. Mas eu estava lá na mesa de abertura e estava nessa mesa, tinha secretários de fazenda de diversos países latino-americanos, o congressador da IFA Latam, estava o presidente do CIAT, que é o Centro Interamericano de Administrações Tributárias, e estava o Daniel Loria, que é braço direito lá do API na reforma tributária. Aí, no início, o presidente do CIAT, como é que é o nome dele mesmo, Walter? Não vou me lembrar agora. Ele começa dizendo assim: eu quero parabenizar o Brasil pelo golaço que fez quando determinou o condicionamento do crédito ao pagamento efetivo pelo elo anterior da cadeia, pagamento do imposto pelo elo anterior da cadeia. Aí eu estava parado, eu sou anfitrião ali, né? Porque a IFA é da BDF, a BDF é aqui. Eu olhei aquilo, falei, nossa. Aí vem, fala. Aí começam os secretários de Fazenda dos diversos países falando. Aí vem o Daniel Loria. Não, nós estamos aqui comemorando porque nós vamos instalar o split payment e de uma forma inteligente, porque ele vai poder verificar, no momento em que é feita a transação financeira, vai poder verificar quanto existe de crédito em relação a cada contribuinte e se houver mais crédito e débito, ele já nem precisa recolher. Eu li como é que é. Aí chegou a minha vez de falar, eu disse assim, gente, eu estava numa posição de saia justa ali, porque eu era anfitrião. Né? Disse assim, olha, vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que representar aqui nesta mesa aquele que paga a conta, que é o contribuinte. Eu começo escutando elogios a um absurdo que é o condicionamento do crédito ao pagamento pelo elo anterior da cadeia. Isso não existe em lugar algum do mundo. Aí falei aquilo que eu falei para vocês há pouco. E escuto do Daniel Loria que o split payment é uma coisa maravilhosa. Esse negócio não deu certo na Europa. A União Europeia encomendou, e falei aquele negócio do estudo para Deloitte e tudo mais. Isso é um sistema que, se for utilizado, pode ser utilizado em setores que sejam de sonegação, que sejam marcados pela sonegação, e não de uma forma generalizada, tratando todos os contribuintes do país como se fossem sonegadores. Isso é um absurdo. E aí, enfim, falei inflado. Não sei quem de vocês aí já me ouviu falando. Normalmente eu estou falando, eu sempre falo de uma forma inflada. Pode ser pouco inflado, médio inflado ou muito inflado, mas é sempre de uma forma mais contundente, vamos chamar assim. E aí, logo em seguida, veio o meu Deus, cadê o Walter? O professor espanhol, Walter, como é que é o nome? O Novoa, César Garcia Novoa. Ele veio e abençoou cada coisa. Isso foi ótimo, porque é um acadêmico mundialmente conhecido, um cara que é muito respeitado.
e que abençoou cada palavra que eu disse. Ele foi abençoando um por um. E aí chegou no final e disse o seguinte: eu vi que disseram aqui que foi um golaço brasileiro. Eu diria que foi um golaço igual aquele do Maradona na Copa do Mundo com a mão, entendeu? Foi um gol fantasmagórico, um gol que não existe, que não é válido, entendeu? E é isso, essa é a nossa reforma tributária. É isso que a gente está tendo. A gente está tendo, na verdade, imaginem esse período de transição. Nós vamos conviver com o inferno atual e vamos acrescer a esse inferno, um inferno que é imprevisível em termos de complexidade que vai ser trazido por esse novo conjunto de normas. Isso é um absurdo que estão fazendo com o nosso sistema. É um absurdo. E as pessoas comemoram. E eu sempre que vou dizer, mas você é contrário à reforma tributária? Gente, a única felicidade que me dá isso é o fato de que eu vou passar pelos próximos, até 2030, até o resto da vida. A palavra que eu mais vou dizer, a frase que eu mais vou dizer, tem 3 palavrinhas só. Eu não disse? É um prazer que você tem de ter alertado para a coisa que vai sair de uma forma absolutamente equivocada. E nós estamos juntos aí nisso, né, Walter? Desde 19. Desde 19 a gente está dizendo, isso aí não vai dar certo, isso aí assim não dá certo, isso aí assim não dá certo. A reforma seria muito boa. Eu sou totalmente favorável à IVA. Se vocês pegarem aí artigos meus de 10 anos, 10 anos atrás, eu estou lá. O IVA é a solução, porque se tinha um conflito de competência entre IPI, ICMS e ISS, que não era justificável, não tem sentido esse conflito de competência, não tem sentido que o contribuinte pague pelos conflitos que não são gerados por ele, são gerados pelos entes federativos. Eu sempre fui favorável à IVA. Agora, não dessa forma como estão fazendo, estão destruindo o sistema. Destruindo o sistema. Agradeço aí pelas explicações, viu, professor? Nada, prazer. Alguém mais tem alguma Vinícius outra levantou a mão aí, Vinícius. Pode fazer a pergunta, Vinícius. Eu estava com a mão levantada, mas acaba que minha pergunta foi respondida aí agora pelo professor durante a fala. Mas, basicamente, eu estava querendo compreender, né, melhor o posicionamento do senhor quanto ao split payment, tipo, quando é oportuno aplicar ele, quando não seria, mas acaba que o senhor deixou muito claro. E eu ia perguntar isso porque eu estava lendo essa semana mesmo um pouco de tudo assim que tem na internet, artigos, e eu consegui achar muita pouca coisa, né? Artigos acadêmicos, assim, de metodologia completa, 20 páginas. Tem uns 2 ou 3, um deles é esse do professor Alckmin, né? De resto, que é ótimo. Artigos, ótimo. A gente tem alguns artigos Conjur, migalhas, tudo mais, que assim, tem seu valor, mas acho que reflete o... E no próprio direito comparado você não tem. É verdade. Porque não é uma experiência aplicada como é no Brasil. Porque, veja, o que eu estava explicando aquele dia, Vinícius, como você vai verificar na hora, e lá no artigo colocou que na hora que chega a nota para eu pagar operação por operação, eu só vou ter o crédito se eu splitar o pagamento, ou seja, se eu der 100 para o fornecedor e 27 para o fisco. Mas antes de fazer isso, ele fala assim, mas você não precisa splitar se você tiver já recebido a mercadoria e estiver pagando a prazo, porque o fato gerador já aconteceu. Você não precisa splitar se você tiver saldo credor, você vai usar o do credor, ou se você tiver o crédito mesmo, que é algo dinâmico. Então, a apuração, apesar de ser mensal no limite, ela acaba sendo dia a dia. O problema é que quando você for fazer isso, ou seja, esse exercício, o sistema tem que estar ativo para ele computar os créditos que você já teve aquele mês. E o próprio split vai ser também um crédito, porque você vai tomar sobre o valor inteiro. Então, ele mesmo vai gerar um crédito imediatamente. A sofisticação desse sistema é uma declaração de imposto de renda pré-preenchida, só que diária. Diária. Agora, Walter... Eu acho quase impossível. Mas vamos dizer que eles consigam. Vamos dizer que eles consigam. Se eles conseguirem, você vai ter um atraso no crédito enorme. Então, você vai ter cumulatividade. Imagina uma coisa. Vamos imaginar um contribuinte, vamos imaginar um período de apuração de 1 mês.
Nos primeiros 15 dias, o contribuinte só vende mercadorias. E na quinzena seguinte, ele só adquire mercadorias. E vamos imaginar que seja em valores iguais. Ou seja, naquele período de apuração, ele não deveria ter recolhido 1 centavo, porque os créditos foram iguais aos débitos. E, no entanto, ele recolheu sobre a integralidade das vendas que ele Os primeiros 15 dias. Os primeiros 15 dias. E aí, o que vai fazer com esse crédito? Vai devolver. Aí, meu amigo. Aí eu me lembro dos empréstimos compulsórios dos anos 80, que até hoje nós não recebemos. E você arrebenta o fluxo de caixa do Brasil, por quê? Total. Porque também é um país que tem um dinheiro caro. Então, a empresa brasileira não tem fluxo. Ela não tem dinheiro sobrando em caixa. Não tem. É uma complexidade especialmente a operacional. pequena e média. É uma complexidade operacional, é um custo financeiro muito grande e gera porque ele veio, o Daniel Lore, ele veio com essa ideia, não, que tem um split payment inteligente, e tem um split payment que é feito manualmente. Isso eu não entendi como é que vai ser feito isso. Entendeu? Mas ele funciona, ele é um sistema interessante quando você tem, por exemplo, uma operação específica de um setor super sonegador, que você fala assim, eu preciso segurar esse cara. Um setor sonegador que fornece para um setor que é mega, que tem um compliance muito bom. Então, eu estimulo ele para dizer assim, não, setor que tem um compliance bom, vamos instalar um split, porque aí você fica protegido, eu fico protegido. Mas é uma operação muito específica. Mas é assim que existe na Europa. Você não tem em nenhum lugar do mundo um split payment genérico. Você tem o split payment ou em setores que são sonegadores, como você está dizendo, ou então quando é para o poder público. Eu acho que a única forma é você estar atrasado no crédito sempre. É o único jeito. Imagina um supermercado comprando. Se ele vai conseguir detectar os créditos que ele tem. Tem a menor chance. Isso aí vai ser. Agora tem uma coisa, você falou dessa questão da declaração pré-preenchida. Eles estão, no caso do CBS, vai ser a mesma coisa. Agora eles vão te mandar o pré-preenchido e se você não se manifestar, vai valer o pré-preenchido. Diferentemente do imposto de renda. No imposto de renda, eles te mandam a declaração pré-preenchida, você usa se quiser. Se você não entregar nada, você não entregou a declaração, ponto final. No IBS-CBS, até onde eu fui, eles vão te mandar o pré-preenchido e se você não fizer nada, vai valer como se você tivesse feito. Entendeu? O Isabel, que os meninos são apaixonados, ele está escrevendo um artigo super legal que chama A Objetalização do Contribuinte. O contribuinte está virando um objeto, ele não participa de mais nada. Exato. Portanto, ele não é mais sujeito de direitos, ele é um objeto. A objetalização é uma coisa assim. É super legal. Eu li uma parte do artigo e fiquei impressionado. O contribuinte é o consumidor. Mas, na verdade, o contribuinte somos nós. É isso, queridos. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Estevão, pode falar. Boa noite, professor. Agradecer pela exposição e pelas frequentes contribuições aí no Conju, no Jota, estou sempre acompanhando. Eu queria escutar um pouquinho, se possível, se você acha que a explicitação de novos princípios no texto constitucional pode servir em alguma construção contenciosa futura como uma limitação de alguma dessas problemáticas, como, por exemplo, a questão da explicitação da neutralidade, talvez repensar um pouco o STF na questão do crédito financeiro. Eu acho que você estava perguntando e o primeiro princípio que me veio à cabeça foi a neutralidade, porque eu acho que tudo isso que a gente está discutindo aqui quebra exatamente esse princípio. Agora, eu tenho muito receio de que nós não consigamos absolutamente nada com esses princípios, tendo em vista que eles são analisados pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal ele tem... A forma como eu vejo a jurisprudência do Supremo é no sentido de que, olha, tem-se um objetivo a ser alcançado e depois esses princípios são trabalhados de forma a justificar
o caminho até chegar àquela finalidade. Entendeu? Então, a forma como o Supremo vai examinar esse conceito, esse princípio, como ele vai aplicá-lo, não sei como é que será, entendeu? Mas eu acho que o princípio da neutralidade impediria, por exemplo, que o split payment fosse adotado como sistema de pagamento. Porque gera exatamente aquilo que eu falei há pouco, que você vai ter empresas que não conseguirão competir com aquelas que têm uma condição melhor para adotar um sistema caro como esse que vai ser necessário para chegar a todos esses resultados. Entendeu? A neutralidade se quebra aí. E esses princípios também, né? Por exemplo, o princípio da transparência, falou-se tanto, né, que não, você vai ter condição de verificar a nota fiscal, o valor do tributo que terá incidido naquela operação. E aí colocam sempre que possível lá. Joga para o espaço essa regra, entendeu? De transparência. Sempre que possível, aqui não foi possível, aqui não foi, ali não foi possível, ali não foi possível. Vini. Acho que o Estevão e o Vini que estão com a mão levantada. Deixa eu abaixar aqui. Pode falar, Vini. Bebendo um pouco aqui na fonte dessa pergunta do Estevão e a resposta que o professor Gustavo deu, mas também voltando de novo na questão do split payment. O professor disse que o split payment ele tende a ir na contramão da neutralidade, porque, primeiro, ele traz custos, né, de conformidade, segundo, também porque ele impacta o fluxo de caixa das empresas. Mas pensando no que mais favoreceria a neutralidade, o que seria mais interessante em termos de neutralidade? Você cortar o split payment de vez, que ele não, hipoteticamente não existisse, ou essa aplicação dele setorizada para os setores em que você verifica evasão, sonegação e tudo mais, seria interessante. Tirar geral ou manter só para esse setor? Eu pergunto por quê. Porque eu acho que dá para dizer que, em algum sentido, quando você tem o problema da evasão, você tem também um problema de neutralidade, porque significa que, quando você tem evasão, você tem uma empresa levando uma vantagem competitiva desleal, ilícita, né, sobre os demais. Então, colocando tudo na balança... Exatamente. Na medida que você foi falando, a minha primeira reação aqui na sua pergunta foi dizer, não, a melhor forma seria excluir esse negócio e fazer com que o crédito seja como é hoje, que seja admitida a adoção do split payment como é hoje, na situação que se tiver sonegação. Nós já temos isso, o split payment já existe hoje. Quer dizer, não nessa forma, com essa tecnologia. A substituição tributária é uma forma. É uma forma de split payment, sem dúvida. Mas e também, Walter, nesses regimes especiais de fiscalização, que impõem o pagamento no final de cada dia. O sujeito fica lá no boca do caixa com um fiscal lá, dizendo, quando você faturou, agora você vai lá, amanhã você tem que depositar esse valor aqui. Não, e basta você fazer um raciocínio lógico. Bernardo Apif disse a todo momento que o split payment era a alma desse sistema e que sem ele a alíquota subiria. Eu vi alguém falando exatamente, 3 pontos. Das duas, uma. Ou ele acha, Vinícius, que todas as cadeias produtivas têm fraude e, portanto, tem que ser aplicada a todas, porque perde a arrecadação, ou ele conta com a ausência de neutralidade, com o fluxo de caixa invertido, para poder aumentar a arrecadação e, portanto, manter a alíquota baixa. São as duas conclusões lógicas do raciocínio dele. Exatamente. Exatamente. Não, perfeito. Queridos, é isso? Pessoal, alguém mais? Eu tenho umas dúvidas aqui ainda sobre o Simples Nacional, sabe? Como que vai acontecer com ele. Então, mas assim, acho que ele vai acabar. Mas ele vai acabar. Mas isso é declarado, viu, Roger? O governo já declarou, não só esse, como o governo anterior, de que não gosta do Simples. Ele diz que vai manter, mas não vai criar nenhum tipo de estímulo, ao contrário. A tendência é, de fato, reduzir ou acabar com ele. Isso já foi declarado pelo governo.
Hoje em dia, no PIS e COFINS, da aquisição das empresas tão simples, você pega o valor da alíquota. Com a CBS, você só vai ter direito a crédito Pedacinho desse tamanho. E aí você tem duas empresas, uma que está no Simples e outra que está no sistema de IBS-CBS. Uma fornece a possibilidade, cobrando o mesmo preço ainda, um valor de crédito muito maior do que quem está no Simples. E Então, a pequena e média e a pequena empresa que está no Simples, Roger, tem mais dificuldade de fluxo de caixa do que a média e a grande. Portanto, ela pode ficar mais inadimplente e desestimular que se compre dela. As cadeias vão mudar. Ótimo, ótimo. Eu tive lendo sobre isso aí mesmo, então tá concretizando aquilo que eu li mesmo sobre. Obrigado. ok. Pessoal, eu tenho uma pergunta também. Alguém mais quer fazer alguma pontuação, alguma pergunta? Pode levantar a mão. Nesse caso, então, vou fazer a minha. Acho que é uma pergunta que acaba resumindo assim também um pouco do que vocês falaram, que é a intenção do IVA, de certa forma, era ter uma uniformidade, né? Uma segurança assim, maior, uma uniformidade mesmo do sistema, né? Uma simplificação. Diante dessas várias exceções assim que você pontuou, professor, dentro da reforma tributária, tanto os regimes diferenciados, enfim, exceções, até conjugando com o IS, assim, parando para pensar, que tem uma seletividade quase que arbitrária, né? Porque o que é que faz mal à saúde e ao Tudo. meio ambiente, né? Tudo. É muito amplo, assim. Vocês acreditam que o objetivo do IVA ele se desvirtuou nessa reforma tributária, ou que mesmo com todos esses problemas, instituir um IVA no Brasil ainda apresentou, de certa forma, um avanço, apesar de todas essas questões trazidas? Não, acho que a sua pergunta me leva à seguinte situação. O que você prefere? Ter um câncer de pulmão ou de intestino? Entendeu? Só mudou a fonte do problema. Eu vou deixar de ter alguns problemas e vou passar a ter outros. Então, a coisa foi muito mal feita. Nós vamos continuar. Esse período de transição é mortal, porque você vai conviver com os dois problemas: um câncer no pulmão e um câncer no intestino. Entendeu? E agora, quando você troca de um para outro, você tem outros sintomas, outras sensações, mas a situação é tão ruim quanto. Entendeu? Então, quer dizer, o que eu vejo é que nós vamos ter outros tipos de problema que hoje em dia nós não temos mais. Por exemplo, nós não vamos mais ter conflitos de competência, porque não vai ter mais conflito, como ter conflito de competência. Guerra fiscal se tornou impossível. Você pode até ter guerra fiscal com consumidores, como existe, por exemplo, em Nova York. Nova York e New Jersey, quando você quer comprar coisas, você chega em Nova York, você vai comprar coisa lá em New Jersey, porque o sales tax é mais barato. Então, pode ser que tenha esse tipo de guerrinha fiscal que não se compara com a guerra fiscal atual. Mas você vai gerar todas essas outras complexidades aqui que a gente está vendo aí durante essa discussão toda. Então, quer dizer, nós vamos ter... a pergunta é, você vai sair de uma situação em que você tem muitos problemas para uma situação em que você terá poucos ou nenhum problema? Não. Você vai sair de uma situação que você tem muitos problemas para outra situação que você terá muitos problemas de natureza diferente. Só isso. Entendi, professor. Obrigada. Professor Walter, se quiser fazer mais algum comentário também, fica à vontade. Não, agradecer muito, meu professor Brigagão. A gente vai ter aí uma série, mas hoje foi algo muito elucidativo, porque traz aí uma visão né, teórica e prática das preocupações. O Brigagão, sem dúvida nenhuma, hoje, entre os tributaristas, eu não tenho dúvida em afirmar que foi o que mais se envolveu nessas discussões de reforma
inclusive do ponto de vista legislativo, desde lá de trás. Então, ele traz assim, uma carga de espanto que vai nos ajudar muito aqui. A ideia nossa, Brigagão, é ter aí mais algumas discussões com alguns convidados para os meninos se inteirarem e estarem, né, bem a par do que está acontecendo. Acho que a gente vai passar aquilo que eu já disse, acho que a gente está passando por um momento super complicado, mas ao mesmo tempo muito rico para o direito, que é uma espécie de construção dos conceitos ou desse novo sistema, ou ele derruba, né, ou ele é rejeitado, ou novos conceitos vão surgir. Por exemplo, as pessoas têm uma mania de achar que a promulgação de uma emenda constitucional ou a promulgação de uma lei complementar, o direito nasce. Não, ali é o pontapé inicial. O direito só vai se estabilizar quando o sistema do direito disser que ele estabilizou. Então, nós vamos ter muitas discussões pela frente. O próprio autoconsumo é uma discussão que vai a juízo necessariamente, se não se resolver de lege ferenda, ela vai a juízo para saber se autoconsumo tem capacidade contributiva ou faz parte da lógica de um tributo transacional. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento, apesar de muito tenso, muito preocupante, para o sistema do direito em si, muito rico, né? E que aí os meninos têm grande material para desenvolver. E eu verdade. e você estaremos aposentados após o período de transição. Isso me faz lembrar em 88, quando surgiu a Constituição, e aquilo ali, eu me formei em 86, então isso ali foi como se tivesse zerado a pedra. Começa tudo de novo. Só que vocês vão virar coisa que não aconteceu naquela época, em que vai ter um período aí que você vai estar com a anterior e a nova ao mesmo tempo. Aí acho que vai deixar todo mundo de cabeça quente. Então, te agradecer muito, mas deixar aí a Thaís se despedir, agradecer. Muito obrigado. Assim, eu falo aqui em nome da UFMG, te ter aqui na UFMG é uma honra muito grande. Honra minha, honra minha. E honra nossa também, pessoal. Professor Walter, muito obrigada também pelas contribuições. É sempre bom ter o senhor aconselhando a gente, participando aqui de todas as reuniões. E agradecer especialmente ao professor Brigagão pela contribuição, né, tão rica que perpassou tantos pontos da reforma, né, ajuda a gente a ter uma visão macro. E pedir para vocês, então, pessoal, agradecer a presença de vocês e sigam a gente no Instagram para acompanhar quando teremos novos eventos de reforma e também de carreiras, os outros eventos que a LAFT proporciona. Também se inscrevam no YouTube, porque nós iremos disponibilizar esses eventos para vocês conferirem lá. E, pessoal, só agradecer de verdade por todos aqui. Obrigado, gente. Foi um prazer enorme aqui estar com vocês. Obrigado, Briga. Até semana que vem. Tchau, tchau, queridos. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.